Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander e essa vai ser a nossa última aula da unidade 4, né? E a gente vai aprender também circuitos em ponte. Então aqui vai ter uma outra estratégia, né? Um outro método para resolver problemas de circuitos elétricos, que é basicamente fazer a conversão entre diferentes pontes, tá? A gente vai ver o que são pontes e vamos aprender também a fazer a conversão de uma ponte para outra e aí ver com exemplos como que isso pode ser útil para solucionar alguns problemas, tá? Então vamos lá. As duas configurações principais, né, que a gente vai ver nessa aula é a configuração em Y e a configuração em delta, tá? Então, em certas configurações de circuitos, os resistores parecem não estar nem em série nem em paralelo, né? A gente vai ver, por exemplo, essas duas. Nesse caso, pode ser interessante converter o circuito para uma forma mais conveniente, ou seja, converter de uma forma para outra, permitindo que a resistência total possa ser calculada. Então a gente vai usar esse artifício, né, de converter de uma configuração para outra, para que fique mais fácil da gente encontrar a resistência total. Tá? Dessa forma, é possível determinar as tensões e as correntes sem precisar recorrer aos métodos que a gente viu nas aulas anteriores, como o método das malhas ou então o método dos nós. Tá? Então é uma outra maneira também de resolver problemas de circuitos. Duas configurações usualmente responsáveis por essas dificuldades são as configurações em Y e a configuração em delta, né? Então temos a configuração em Y e a configuração em delta. Uma observação é que muitas vezes, ao invés de chamar de configuração em Y, ela também pode ser chamada de configuração em T, porque, né, tanto Y quanto T eles têm a mesma configuração, né? Tem um resistor aqui e um aqui, né? E um ponto aqui entre eles, um nó entre eles. A T é a mesma coisa, um aqui e um nó entre eles. Então em Y e em T é a mesma coisa, tá? Da mesma forma, chamar de configuração em delta, né? É a mesma coisa que chamar de configuração em π. Então delta, ó, é um negócio assim, ó. É um negócio assim, aí tem como se fosse um ponto aqui, um nó aqui, um nó aqui e um nó aqui, né? E aí a gente tem um resistor aqui e um resistor aqui. Bem, vamos imaginar um π de cabeça para baixo, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Então a gente vai pegar agora e vai desenhar aqui um π de cabeça para baixo, tá? Aqui é como se tivesse um outro ponto. Então é como se tivesse um ponto aqui e um ponto aqui. Então são os mesmos pontos, tá vendo? É como se aqui fosse, sei lá, A, B e C. A, B e C. Então aqui é A, B e C. E aí você tem um resistor aqui e um resistor aqui. Então a configuração em delta ou em π, elas são equivalentes também, né? Uma em relação à outra. Beleza? Então vamos vir para cá, ó, só para a gente ver as representações, né? Então nós temos aqui a representação da configuração em Y, né? Então aqui a gente tem a configuração em Y, que a gente já falou que é equivalente a essa aqui de baixo, que é a configuração em T, né? Então o que nós temos? Ó? É como se a gente tivesse um nó entre eles, né? Tem esse nó aqui entre eles, e aqui a gente tem alguns pontos extremos dessa configuração. Então vamos supor que aqui seja o ponto 1, que é o ponto, ó, que entre o nó central e o ponto 1, nós temos o resistor 1. É a mesma coisa que na configuração em T. Ó. A gente tem aqui o nó central, e o R1 é o resistor entre esse nó 1 e esse nó central. Tá? Aí da mesma forma, ó, a gente tem esse ponto 2, esse nó 2, né? Entre o nó 2 e o nó central nós temos o R2, da mesma forma que acontece aqui na configuração em T. Né? E entre esse nó 3 e o nó central a gente tem R3, é a mesma coisa que acontece aqui na configuração T. Tá? Então as duas são equivalentes. Da mesma forma que a comparação entre o delta e o π, né, eles também são equivalentes, né? Só que aqui tá de cabeça para baixo, né, um em relação ao outro. Então a gente vai olhar, ó, aqui, o ponto RA é o ponto que está mais afastado, né, o resistor RA é o resistor que está mais afastado desse nó 1, né? Então RA é o que está mais afastado do nó 1. Ou, né, ele é o resistor entre os nós 2 e 3, tá? Mas ele é o que está mais afastado do nó 1. E o RB é o que está mais afastado do nó 2. Ou é o que está entre os demais nós, né? O nó 1 e 3.
E o RC é o que está mais afastado do nó 3, ou é aquele que está entre os demais nós, que é o nó 1 e 2. Tá? E aí, se a gente for olhar para a configuração em π, é a mesma coisa. O RC é o que está mais afastado do nó 3, o RA é o que está mais afastado do nó 1, e o RB é o que está mais afastado do nó 2. Mas comparando um com o outro, se a gente pegar esse π e colocar de cabeça para baixo, né, ele vai ficar igualzinho à configuração delta. Tá? Mas no fundo é a mesma coisa. Se a gente olhar para os nós, a gente vai observar que o mesmo padrão acontece. Bem, o nosso objetivo então aqui para fazer conversões entre essas duas configurações, aí tanto faz, né, se a gente está chamando de y, y para delta ou delta para y, né? Ou aqui a gente poderia chamar de t para π, ou então π para t, né? Tanto faz, né? Aqui a gente vai chamar de y e delta, tá? Mas lembrando que a gente poderia chamar y de t e delta de π, tá? O que a gente vai aprender? A fazer a configuração, a conversão do y para o delta, ou então a conversão do delta para o π, do delta para o y, perdão. Y para o delta, ou então do delta para o y, tá? Então, nosso objetivo é converter uma configuração do tipo y em delta, ou então, né, vice-versa, né, do delta para o y, obtendo assim um circuito que possa ser resolvido usando os métodos que a gente estudou até a unidade anterior. Então, a gente pode usar, por exemplo, conversão de fonte, ou simplesmente calcular resistência total. Lembrando que em série a gente soma, né, e quando está em paralelo, pode usar aquela fórmula, se for só dois resistores, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Se forem 3, 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E se for mais, né, 1 sobre R4 mais 1 sobre R5. E aí com isso a calcular a resistência total. Então a gente vai tentar, por meio dessas conversões entre configurações, obter um circuito onde a gente consiga calcular a resistência total. Tá? Aqui primeiro a gente está vendo a conversão da configuração em Y para a configuração em delta. Lembrando que a configuração em Y, a gente chamou os resistores, só para diferenciar, né? A gente chamou de R1, R2 e R3. E delta a gente chamou de RA, RB e RC. Então, para calcular, para transformar de Y para delta, a gente vai querer encontrar uma fórmula para calcular RA, uma fórmula para calcular RB e uma fórmula para calcular RC. Né? Então, RA vai ser igual a alguma coisa envolvendo os resistores R1, R2 e R3. Da mesma forma, RB vai ser alguma coisa envolvendo os resistores R1, R2 e R3. E RC vai ser igual a alguma coisa envolvendo R1, R2 e R3. Né? Então, nosso objetivo é calcular, né, nessa conversão de Y para delta, a gente quer calcular os resistores da configuração delta, que a gente colocou por nomenclatura, chamamos de RA, RB e RC, só para diferenciar do R1, R2 e R3 da configuração em Y. E aí a fórmula mostra para a gente que para calcular RA, é só substituir nessa fórmula daqui. Para calcular RB, substitui nessa fórmula. E para calcular RC, substitui nessa fórmula. E aí, comparando as fórmulas, a gente vai ver que o numerador delas é sempre igual. É sempre a combinação de resistores, né? R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. Só que o denominador que muda, só o denominador muda. No caso de RA, é dividido por R1. No caso do RB, é dividido por R2. E no caso do RC, é dividido por R3, né? Então, qual é a conclusão que a gente chega? O numerador é o mesmo. É a soma das combinações dos produtos das resistências de T ou de Y, né? Então, é a soma de todas as combinações de produtos de Y. Então, nós temos em Y, a gente pode fazer R1 vezes R2, pode fazer R1 vezes R3 e pode fazer R2 vezes R3. A gente soma todas essas combinações possíveis. Aí fica esse numerador, né? R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. E o denominador é sempre a resistência Y que está mais distante, né? Então, no caso, o que é o RA? É esse ponto daqui. O ponto mais distante dele é esse ponto 1, né? Que é, então, a resistência mais distante é a resistência 1, né? Porque esses pontos são os mesmos, tá?
Esse ponto 1 é o mesmo que esse ponto daqui, esse ponto 2 é o mesmo que esse ponto daqui, e esse ponto 3 é o mesmo que esse ponto daqui, né? Então, na verdade, é como se esse delta aqui tivesse de cabeça para baixo. Ó. Compara esse y com esse delta daqui. Ó. Então, aqui é 1, aqui tem a resistência RC, aqui é o 2. E aqui nós temos a resistência, aqui é o ponto 3, aqui nós temos a resistência RB, e aqui nós temos a resistência RA. E aqui a resistência RC. Então compara, ó, essa configuração daqui com essa, né? Essa Y com essa delta que eu desenhei. Então nós temos ali o ponto 1, o ponto que está mais afastado dele é o RA, né? E o que está mais afastado em Y é o R1, né? Então ele é o que está mais afastado do RA, né? O ponto que está mais afastado do RA é o ponto 1, que em Y é onde está o R1. Então essa daí que é a analogia, né? Ou então simplesmente lembra, né? Se lembrar desse desenho, dessas configurações, fica mais fácil de determinar quem é o R1, quem é o R2 e quem é o R3, né? Então é importante a gente conseguir fazer esse desenho, né? Saber fazer, antes de resolver qualquer coisa, a gente tem que transformar esse desenho do Y nesse desenho aqui do delta, né? Se aqui tiver alguma coisa, é importante a gente saber os pontos, porque imagina que tem algum circuito aqui, algum resistor aqui. A gente sabe que na hora que for fazer a conversão, esse resistor vai ficar aqui, né? Não é isso? Se tiver algum resistor aqui, ó, imagina que tem algum resistor aqui, ó, entre os pontos 1 e 3. Esse resistor vai ficar aqui, ó, entre os pontos 1 e 3. Ou seja, ele vai ficar em paralelo com RB. Tá vendo? Ele fica em paralelo com RB. Então, por isso que identificar onde estão esses pontos é importante na hora de fazer o desenho, né, da nova configuração do circuito. Então, a identificação dos pontos ela é bem importante. O ponto, a resistência RC ela vai ficar entre os nós 1 e 2, né? A resistência RB vai ficar entre os nós 1 e 3, e a resistência RA vai ficar entre os nós 2 e 3. Tá? Onde o nó 1 é o mais afastado do RA, como a gente está vendo nesse desenho do delta. E aí, né, para calcular o RB, o numerador a mesma coisa, é a soma das combinações entre os resistores, né, R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. Só que o resistor no denominador vai ser o resistor R2, porque o nó 2 é o que está mais afastado, né? Então é a resistência que está mais afastada. Tem uma dedução para essa fórmula, tá? Essa fórmula ela não sai do nada, não, tá? Tem uma dedução bonitinha para chegar até essa fórmula. Eu só não estou mostrando a dedução só para a gente não perder tempo. E no fim das contas, o que vai valer na prática é a gente usar a fórmula, né? Então por isso que eu não estou mostrando, mas tem uma dedução, tem uma forma da gente pegar o que a gente aprendeu, né? E a gente conseguir chegar nessas fórmulas, beleza? Vamos lá, então aqui a gente entendeu a fórmula, né, para RA, RB e RC, né? Então a partir dessas fórmulas a gente consegue fazer a conversão do Y para o delta, tá? Bem, e aí a gente quer também o inverso, né? E a conversão do delta para o Y, ou, né, do π para o t, né? A gente pode chamar delta de π, pode chamar Y de t, né? A conversão do π para o t. Então, como é que eu calculo? Agora eu quero calcular R1, R2 e R3, né? Que são as resistências lá da configuração do Y, né? A partir, né, das resistências do delta. Então a fórmula agora é essa aqui, ó. Então, essa aqui é a fórmula para calcular R1, essa aqui é a fórmula para calcular R2 e essa aqui é a fórmula para calcular R3. Então o que a gente observa nessa fórmula? Que dessa vez o denominador é sempre o mesmo. O denominador é sempre a soma das resistências, né, da configuração delta. Então RA mais RB mais RC. Só que no numerador muda, né? Então dependendo de qual a resistência que a gente está obtendo, o numerador ele fica diferente, ele fica com um produto diferente, né? Então, ó, o denominador é sempre o mesmo. É a soma das resistências da configuração π, né, ou delta, né, a mesma coisa. Agora o numerador vai ser sempre o produto dos resistores nos dois ramos que estão mais próximos desse resistor da configuração π, né, da configuração delta. Então, ó, vamos olhar. Para calcular R1, eu quero calcular R1, né? Quem são os resistores que estão mais próximos de R1?
são os resistores, tanto faz, né? Olhando para esse desenho ou para esse, né? São os resistores RB e RC. Então aqui, ó, é o nó 1, né? O nó 1. O resistor 1 é o que está mais próximo do nó 1, né? Então quem são os resistores que estão mais próximos do nó 1? RB e RC. Então no numerador, para calcular o R1, no numerador eu vou colocar o produto RB vezes RC. Se eu for calcular R2, o denominador é o mesmo, RA mais RB mais RC. Mas quem é o numerador? Ó, o ponto 2 está aqui, né? O nó 2 está aqui. Quem são os resistores que estão mais próximos do nó 2? Ah, é o RA e o RC. Então, no numerador do R2 vai aparecer o produto RA vezes RC. E da mesma forma, para calcular R3, no produto vai aparecer RA vezes RB, que são os resistores mais próximos do nó 3, que é o nó aonde está o R3. Beleza? Então, uma vez que a gente conhece o desenho, fica mais fácil de obter, de identificar quem são cada um dos resistores, e aí, consequentemente, calcular R1, R2 e R3. E saber exatamente aonde que vai ficar R1, R2 e R3 na hora que a gente for fazer essa mudança, né? A gente for transformar a configuração delta na configuração Y, né? No nosso circuito que a gente está resolvendo. Então aqui estão as fórmulas de R1, R2 e R3, né? Que a gente já acabou de ver. E aí, para treinar, né, vamos considerar esse circuito, né? A gente tem aqui um circuito que dá para observar que ele está na configuração delta. E aí, por estar na configuração delta, por nomenclatura, a gente chamou de RA, RB e RC. Esse ponto daqui é o RC, né? Que é o ponto onde está na base desse nosso delta, né? Na base desse nosso triângulo. Mas tanto faz também, né? É bom a gente seguir nesse formato para diminuir a chance de errar. E aí, como essa resistência é RC, o ponto mais afastado eu chamei de nó C, né? Como aqui a resistência é RB, esse nó mais afastado eu chamei de nó B. E como aqui a resistência é RA, o nó mais afastado eu chamei de nó A. Então, nosso objetivo é transformar esse cara daqui, né, na configuração em Y, que é a configuração onde esse nó A, que eu vou supor que seja equivalente ao nó 1, né? O nó B eu vou dizer que seja equivalente ao nó 2 e o nó C equivalente ao nó 3, tá? Então aqui vai estar o meu nó 1, próximo ao nó 1 está quem? Está o resistor 1, né? Então aqui está o R1 que a gente vai calcular. Aqui tem aquele nó central, aqui ó, próximo ao nó 2 vai ter, ó, aqui é o nó 1, aqui é o nó 2. Vai ter o resistor R2 que a gente também vai calcular. E aqui próximo ao nó 3 vai ter aqui o nó 3, né, que... Lembrando que o nó 1 é o nó A, né? Nó 1 ou A é a mesma coisa. A gente está considerando que os dois são a mesma coisa. Então, posso chamar de A, B e C, ou 1, 2 e 3, que a gente está considerando que são equivalentes. E aqui, próximo a esse nó, vai estar o resistor R3. E aí, substituindo naquela primeira fórmula, né? Não, na segunda fórmula, essa daqui, a gente consegue fazer a conversão do delta para o Y, que é o que ele pediu. Então, eu sei quem é RA, RB e RC. Se eu substituir nessa fórmula, eu vou obter esse primeiro resistor aqui. Opa! Esse primeiro resistor aqui, que é o R1. Substituindo na fórmula do R2, eu tenho o resistor R2. Substituindo na fórmula do R3, eu tenho o resistor R3. Então, eu tenho que R1 é igual a RB vezes RC dividido por RA mais RB mais RC. Então, para eu calcular o R1, eu tenho que pegar o RB e o RC, que são, como a gente viu, né, os dois resistores que estão conectados a esse mesmo nó aqui, né? Então, quem são os resistores que estão conectados ao nó A? É o RB e o RC. Então, a fórmula do R1 vai ficar R1 é igual a RB vezes RC, ou seja, 20 vezes 10, dividido pela soma. Então, dividido por 30 mais 20 mais 10. Então, tá aqui, ó. R1 é igual a RB vezes RC, dividido por RA mais RB mais RC, ou seja, 20 vezes 10, dividido por 30 mais 20 mais 10. 20 vezes 10 dá 200, a soma do denominador dá 60, 200 dividido por 60 vai dar 3,33 ohm. Então, aqui no lugar do R1, a gente pode colocar o 3,33 ohm. Tá? E aí, para calcular R2, bem parecido, né? Só que dessa vez os resistores mais próximos são os resistores A e C. Então vai ficar R2 é igual a RA vezes RC
dividido por RA mais RB mais RC. Então vai ficar 30 vezes 10 dividido por 30 mais 20 mais 10. Então tá aqui, né? R2 é RA vezes RC, dividido por RA mais RB mais RC. 30 vezes 10, dividido por 30 mais 20 mais 10. 30 vezes 10 dá 300. 30 mais 20 mais 10 dá 60. 300 dividido por 60, 5 ohm. Então nós temos que o resistor R2 vai ser uma resistência de 5 ohm. Tá? E o R3, né? Os resistores mais próximos são RA e RB. Então R3 é igual a RA vezes RB, dividido por RA mais RB mais RC. RA é 30, RB é 20, 30 vezes 20, que dá 600. 30 mais 20 mais 10 dá 60. 600 dividido por 60 vai dar 10 ohm. Calculamos aqui o nosso resistor R3, que é 10 ohm. Qual é a conclusão que a gente chega? Que se a gente tiver essa configuração de resistores aqui, em delta, o efeito que essa configuração aqui tem no nosso circuito é o mesmo efeito que essa configuração em Y aqui tem. Então, o efeito, né, a função que elas vão reproduzir em termos de resistência para esse circuito que ela está conectado, vai ser a mesma que essa configuração em Y que a gente acabou de fazer. Tá? Bem, então essa aqui é a resposta do nosso problema, né? A esse desenho eu fiz aqui também, né? O mesmo desenho, né? Se for comparar aquele desenho que a gente fez com esse, vocês vão ver que é exatamente o mesmo desenho, exatamente a mesma resposta. Bem, o que eu quero que vocês façam, né, só depois por treinamento, procura fazer a conversão, né, dessa configuração em Y para a configuração em delta, né? Procura usar a mesma fórmula e ver se vocês vão encontrar o mesmo resultado lá do enunciado, né? Porque se a gente chegou nesse circuito fazendo a conversão de delta para Y, então esperado é que a gente chegue ao mesmo circuito se a gente fizer a conversão de Y para delta, né? Então a gente espera que vai chegar na mesma resposta. Então eu vou deixar isso aí para vocês fazerem como exercício, tá? Mas vamos partir agora então para o exemplo 2, tá? Então o exemplo 2 vai ser um exemplo também de fazer a conversão de Y para delta, né? A gente no exemplo 1 fez do delta para o Y, agora a gente vai fazer do Y para delta, mas eu quero mostrar para vocês o que acontece quando todas as resistências são iguais, tá? Então, se vocês observarem, todas elas têm o valor de 60 ohm, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, né, é converter esse circuito na configuração em delta, né, que é o que ele está pedindo. E aí, na configuração em delta, a gente sabe que se aqui é o ponto A, né, aqui a gente está chamando de ponto A ou ponto 1, a gente tem alguma coisa assim, né? Aqui é o ponto A, aqui eu vou fazer o delta de cabeça para baixo, tá? Vou fazer assim, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C, tá? O RC é o resistor mais afastado desse ponto, né? Então aqui é o RC, aqui vai ficar o RB, né, que é o mais afastado do nó B, e aqui é o RA, que é o mais afastado do nó A, tá? Para calcular o RA, como é que a gente faz essa fórmula do RA? Então, no numerador, cadê? Vamos voltar lá atrás. Então, no numerador do RA, a gente tem todas as combinações possíveis de resistores, né? Então, a gente vai fazer R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. Mas no numerador, para calcular o RA, no numerador vai aparecer, cadê o enunciado? No numerador vai aparecer aquele resistor que está ligado a esse nó mais afastado, né? Então, qual é o resistor que está ligado ao nó A? O resistor ligado ao nó A, né? Ou nó 1, né? É o R1. Então, a gente vai fazer R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais R1 vezes R3, né? Tanto faz, né? A gente, na fórmula tá R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3, dividido pelo R1, para calcular o RA. Para calcular o RB, o numerador é o mesmo, só que a gente vai dividir pelo R2, né? Que é essa resistência que está ligada ao nó B. E para calcular o RC, a gente vai dividir por R3, que é a resistência que está ligada ao nó C. E aí com isso a gente consegue redesenhar esse circuito aqui nesse circuito aqui. Tá? A gente redesenhou ele dessa forma, mantendo ali as posições, né, dos pontos dos nós A, B e C no mesmo lugar, né? Então aqui poderia ter alguma coisa conectada, ó. Imagina que tivesse alguma coisa conectada aqui entre esse
esse nó A e esse nó C aqui. Essa resistência, ela ficaria aqui, ó, entre o nó A e o nó C. Então ela agora está em paralelo com esse resistor aqui. Então a gente consegue calcular essa equivalência, né, entre essas duas resistências, como está em paralelo. Só fazer essa vezes essa, dividido por essa mais essa. A gente transforma isso numa resistência só. Beleza? Então, deixa eu apagar isso aqui, né, que eu desenhei, né? Não tem nada a ver com esse exemplo, né? Então, para calcular o... Aqui tem a resolução aqui embaixo, né? Então, para calcular o RA, o produto, né, de todas as resistências dividido por R1. Para calcular RB, produto de todas as resistências dividido por R2. Para calcular RC, produto de todas as resistências dividido por R3. E aí vai ficar, né? Como todas são iguais, né? Ficou 60 vezes 60, mais 60 vezes 60, mais 60 vezes 60, dividido por 60. Fazendo essa conta, isso vai dar 180 ohm. E aí, né, qual é a conclusão que a gente chegou? Olhando para esses resultados, ó. O RB vai chegar também a 180. O RC vai chegar também a 180, né? São as mesmas contas. Então, qual é a conclusão que a gente chegou? Ó? Que, como as resistências são iguais na configuração em Y, as resistências aqui na configuração em delta também ficaram todas iguais. Ficaram todas iguais a 180 ohm. E não é só isso, tá? Não é só isso. Não somente elas ficaram iguais. Como, se você for observar cada uma das resistências na configuração em Y, elas valem 60. E cada uma das resistências na configuração em delta vale 180. Isso significa que... Então, ó, aqui está o resultado, né? Isso significa que eu tenho uma relação do tipo, a resistência em Y, que é 60, vezes 3, vai dar a resistência em delta, que é 180. Então eu chego à conclusão que, se todas as resistências forem iguais, se todos os resistores forem iguais, então eu tenho essa relação daqui, ó, que a resistência delta vai ser igual a 3 vezes as resistências Y, né? E, né, se eu passar o 3 para o outro lado dividindo, eu chego também à conclusão que a resistência delta, se eu pegar ela e dividir por 3, eu tenho a resistência Y, né? Então essas fórmulas, elas são válidas quando todos os resistores forem iguais. Então eu posso obter rapidamente as resistências da configuração delta simplesmente fazendo 3 vezes a resistência Y. Então no que eu tenho aqui o enunciado, que eu observei que as 3 resistências são iguais, basta eu fazer 3 vezes ela, que eu vou ter todas as resistências do delta, né? Vai dar 180 nesse caso, eu vou ter todas as resistências do delta, que são todas iguais também. Tá? Então isso aí que acontece, né? Se a gente colocar todo mundo igual a R, né? Aqui nessa fórmula, eu ficaria com R ao quadrado mais R ao quadrado mais R ao quadrado dividido por R, aí vai dar 3R ao quadrado dividido por R, corta R ao quadrado com R, vai ficar 3R. E aí eu chego à conclusão que todas elas são iguais a 3R. Tá? Então é bem fácil chegar nessa fórmula daqui. Tá? Bem, e aí seguindo, né? Vamos seguir agora para um exemplo onde a gente vai usar essa conversão para encontrar a resistência total. Então imagina que eu queira calcular a resistência total entre esses dois pontos, né? E aí o circuito que me aparece é esse circuito aqui, ó. Que é difícil saber o que está em série, o que está em paralelo, né? Olhando para esse circuito. Que a corrente vem para cá, né? Se divide entre esses dois. Depois ela se divide entre esses dois. Né? Ela faz assim, né? Depois ela vem para cá, para esse ponto. Se divide para cá e para cá. Depois ela se recombina de novo. Aqui ela se divide para cá e para cá. Então a gente pode aplicar a lei das malhas, pode aplicar a lei dos nós. Mas tudo isso parece ser muito mais trabalhoso do que a gente fazer simplesmente a conversão. E aí olha só o que acontece se a gente fizer essa conversão, né? Então imaginando aqui que aqui é o nosso ponto A, né? Aqui é o nosso ponto B, nosso nó A, nó B, e aqui é o nosso nó C. Então a princípio, olhando o circuito nesse formato, ele parece que está bem complicado de se resolver. Mas se a gente converter esse cara daqui que é delta no formato Y, olha o que vai acontecer. Ó. A gente passaria a ter esse circuito aqui. Ó. Então nós temos nosso circuito assim, né, em cima.
Aí para cá ele se divide nesse resistor de 4 ohm, né? Chega aqui até o ponto A. Depois ele vem para cá, né? Se divide nesse resistor de 2 ohm que chega no ponto B, né? Então aqui é o 4, aqui é o 2. Aqui eu estou chamando de ponto A, né? E aqui é o ponto B. Ponto A, entenda que pode ser o ponto 1. Ponto B, entenda que possa ser o ponto 2, né? Qual é o resistor mais próximo desse ponto 1? É o R1, né? Então na configuração em Y, aqui ficaria o R1. Aqui tem aquele nó central, né? Aqui ficaria o R2, né? E aqui ficaria um R3, que está próximo aqui do ponto C. E aí, né, termina o desenho. Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu transformei essa configuração em delta nessa configuração em Y aqui, ó. Essa configuração em Y que está aqui, né? Opa, esqueci de pegar o ponto B aqui, né? Então eu transformei essa configuração em delta daqui, que está destacada, né? Nessa configuração em Y daqui. Qual é a facilidade agora? A facilidade agora é que esse... Deixa eu botar numa cor diferente aqui, fica melhor para enxergar. Essa resistência de 4 ohm e essa resistência R1, você está observando que ela faz parte do mesmo ramo, ó? Elas estão em série. Então eu posso pegar e somar essas duas resistências. Da mesma forma, eu posso somar aqui, ó, essa resistência de 2 ohm com a resistência R2. Então elas também estão em série, ó, elas fazem parte do mesmo ramo. Então uma vez que eu calcular R1 e R2, eu vou conseguir simplificar esse circuito. Então vamos lá, ó, vamos calcular primeiro R1. Como é que eu calculo R1? Não vou escrever não, vou pegar aqui o gabarito, né? R1 é igual a RB vezes RC dividido por RA mais RB mais RC. Então o denominador é o mesmo em todas elas, né? É a soma das resistências, só que no numerador são os dois resistores que estão conectados nesse ponto A. Então R1 está conectado no ponto A, os resistores conectados a esse mesmo ponto é o RB e RC, então o numerador vai ficar RB vezes RC, tá? Então tá aqui, RB vezes RC. E aí fazendo a conta, né? 3 vezes 6, né? Porque o RB é 3, o RC é 6. Então 3 vezes 6 dividido por 3 mais 3 mais 6. Isso vai dar 18 dividido por 12, que dá 1,5 ohm, tá? E aí para o R2 é a mesma coisa, o denominador é o 3 mais 3 mais 6, que dá 12. Para o R3 também é o 3 mais 3 mais 6, que dá 12. Só que no numerador, para o R2, referente ao ponto B, né? Então quem está conectado a ele é o RA e o RC. Então RA vezes RC, que vai dar 3 vezes 6, que também vai dar 18, que vai resultar também em 1,5 ohm. Então ó, o R1 aqui é 1,5 e o R2 também é 1,5, tá? E o R3? O R3 vai ser 3 vezes 3 dividido por 12, vai dar 9 dividido por 12, que vai dar 0,75. Então R3 é 0,75. Aí o nosso circuito, ó, ficou essa resistência de 4 ohm, que já tinha anunciado, em série com a resistência R1 que a gente calculou, a resistência de 2 ohm em série com a resistência R2, então a gente pode simplificar. Ó. Vou redesenhar isso aqui, tá? Então aqui tem o nosso, esse nosso primeiro ponto aqui em cima. Aí isso daqui se divide, ó, nessa resistência aqui, ó, que somadas, né? Vou somar, elas estão em série, 4 mais 1,5 dá 5,5. Então aqui eu tenho uma resistência de 5,5, né? A resistência de 5,5. E do lado de cá, ó, também está em série o 2 mais 1,5. Eu vou ter uma resistência aqui, 2 mais 1,5 de 3,5. E aqui embaixo tem a nossa resistência de 0,75. Então aqui é 0,75. Então, ó, no momento em que eu fiz essa conversão, eu coloquei o R1 e o R2 em série, né, com as resistências 4 e 2. E como está em série, eu posso somar uma com a outra, 5,5. 2 mais 1,5 dá 3,5. Cheguei nessa configuração aqui. Nessa configuração agora, ó, eu tenho que essas duas resistências, a de 5,5 e a de 3,5, elas estão em paralelo. Como elas estão em paralelo,
eu posso somar, né? Eu posso usar aquela fórmula para calcular o equivalente, que é só fazer. Para como é que eu calculo a resistência equivalente ou resistência total de dois resistores em paralelo? É só fazer o produto dividido pela soma. 5,5 vezes 3,5 dividido por 5,5 mais 3,5. Isso vai dar aproximadamente 2,14, né? Aproximadamente. Que vai dar 2,14 ohm, né? E essa configuração aqui, ó, ela está em série com esse nosso resistor de 0,75. E aí, com isso, a resistência total, né? Como eles estão em série, só somar um com o outro, resistência total vai ser igual a o 2,14 mais 0,75, que vai dar 2,89 ohm. E aí, com isso, a gente calculou a resistência total. Se aqui, por exemplo, tivesse uma fonte conectada, né, a gente conseguiria calcular a corrente da fonte. E aí, tendo a corrente da fonte, a gente consegue calcular as tensões e as correntes que passam em cada um dos resistores. Beleza? Então, repara que todo o nosso trabalho ele começou com a conversão da configuração delta para Y. E aí, quando a gente fez a conversão, a gente conseguiu calcular as resistências totais. Então aqui está o desenho, né, o redesenho. Aí a gente começa a observar que esses dois resistores estão em série, né? Isso aqui é o mesmo ramo, né? Esquece esse ponto A aqui. Ele é o mesmo ramo, esquece esse ponto B. Esses dois resistores aqui também estão em série. E aí fazendo 4 mais 1,5 dá 5,5. Né? Passou a ser uma única, né? Isso aqui passou a ser alguma coisa assim, né? A gente desenhou assim, né? E esse cara também, né? Passou a ser uma coisa assim. Sendo que aqui somando, né? Deu 5,5. E aqui somando um com o outro, está em série, deu 3,5. Aqui continua sendo o resistor de 0,75, né? E aí a gente observa que esses dois aqui agora estão em paralelo. Né? E aí fazendo 5,5 vezes 3,5 dividido por 5,5 mais 3,5, aqui ele arredondou para 2,139, né? Eu arredondei na hora ali que eu fiz a conta, eu arredondei para 2,14, né? Mas ele está usando 3 casas decimais, então vamos usar 3 casas decimais também. Então todas essas duas resistências aqui, né? Como elas estão em paralelo, fiz o produto dividido pela soma, então tudo isso aqui virou uma única resistência de 2,139. 139 ohm. Aí somado com essa de 0,75 que a gente já tinha. Então isso daqui somando uma com a outra, né, que elas estão em série. Isso daqui vai chegar a uma única resistência, que é a resistência total, né, de 2,889 ohm. Beleza? Então, a partir da conversão, a gente conseguiu encontrar a resistência total. Bem, e aí aqui mais um exemplo, né, para a gente poder treinar. Observa que aqui a gente tem, se a gente for olhar para esse circuito, a gente tem uma configuração em delta, que são as resistências de fora, né? Mas essas resistências de dentro, elas estão numa configuração em Y, né? É um Y de cabeça para baixo. Então repara que a gente tem uma configuração em delta do lado de fora e uma configuração em Y do lado de dentro. Aí pra gente tanto faz, né? A gente pode converter a de dentro em delta, ou a gente pode converter a de fora em Y, né? A de dentro, que é Y, converter para delta, ou pegar a de fora, que é delta, e converter para Y. Tanto faz, de um jeito ou de outro, a gente vai conseguir chegar a gente vai conseguir resolver para chegar na resistência total. Bem, o que eu acho que a gente está fazendo aqui é fazer a conversão de Y para delta. Então a gente está pegando essas resistências de dentro, né, e convertendo para delta para resistência de fora. Aí o resultado disso vai ser isso aqui, ó. Então a gente vai ter, ó, aqui está o ponto A, né? Aqui está o circuito de fora, né? O circuito de fora eu vou só redesenhar. Aqui está o ponto C, né? Aí aqui tem esse 6 ohm, aqui também 6 ohm. Aqui está o ponto B e aqui também 6 ohm, tá?
Bem, quando a gente for fazer a conversão desse y para delta, aqui é como se eu tivesse R1, né? Aqui, ó, como se eu tivesse o R1, que está ligado ao nó A, né? Aqui é como se eu tivesse o R3, né? Que está ligado ao nó C. E aqui é como se eu tivesse o R2, que está ligado ao nó B. Quando a gente faz a conversão, né? Desse cara daqui para a configuração em delta, deixa eu fazer o desenho só dele, tá? Depois a gente coloca o desenho dele aqui junto com o circuito. O que acontece? A gente tem que o RA, que vai vir, né, quando a gente for fazer a conta, vai ser o dividido pelo R1, né? O RA é aquele resistor mais afastado do nó A. O RB é o mais afastado do nó B e o RC é o mais afastado do nó C. Então, ó, o nó A está aqui, né? Então, se eu tenho o nó A aqui, o nó A está aqui, o nó B está aqui, né? Não, aqui está o nó C, né? E o nó B está aqui, tá? Então, aqui é como se fosse o R1, R2 e R3, né? Quem é o RA? É o que vai aparecer aqui, né? Que é o RA que a gente vai calcular usando a fórmula. Quem é o RB? O RB é o que vai aparecer aqui, né? Entre o nó A e C, né? É o mais afastado do nó B. E o RC é o que vai aparecer aqui. Então, se a gente for desenhar, ó, quem é o RA? Está entre o nó A e o nó B. Então, ele vai aparecer aqui, ó, entre o nó A e o nó B. Então, aqui está o RA, que é igual a, que a gente já vai calcular. Quem é o RC? O RC está aqui, ó. Também está em paralelo com essa resistência de 6 ohms. Né? Aqui está o RC, que a gente já vai calcular. E o RB está entre os nós A e C, então ele está aqui, ó, em paralelo com esse resistor de 6 ohms, que também está entre o nó A e o nó C. Então ele está aqui o nosso RB, que a gente também já vai calcular. Tá? Então esse RA, RB e RC é a conversão desse Y que está aqui dentro, né? Dessas resistências de 9 ohms, né? Para a configuração em delta que está aqui. Que está em paralelo, né? Todos os resistores ficaram em paralelo com esses resistores de fora, né? De 6 ohms que já tinham no nosso circuito. E aí aqui tem uma facilidade que é a seguinte, né? A gente pode usar a fórmula, só que lembrando que quando todas as resistências são iguais, a gente viu uma fórmula ali, ó, anteriormente, ó. Essa fórmula daqui, ó. Quando todas as resistências são iguais. A gente quer converter da configuração em Y para delta. Então a gente vai usar essa fórmula de cima. Basicamente a fórmula está mostrando que é só multiplicar as resistências delta por Y por 3, que a gente vai ter as resistências delta. Então se a gente multiplicar 9 vezes 3, né? Ó, R delta é igual a 3 vezes RY. Então 3 vezes 9 vai dar 27. Então todos esses resistores da configuração delta são tudo de 27 ohm. Então todos eles são de 27 ohm. Então aqui, ó, vou botar já 27, 27, 27. Então, quando a gente fez a conversão dessa de dentro para Y para delta, né, para a configuração delta, como elas são todas iguais, multiplicamos por 3, que deu 27. E o desenho dessa configuração em delta é esse desenho que está aqui. Não está aparecendo um delta, porque para aparecer um delta ele teria que ficar certinho em cima das resistências de 6 ohms, né? E aí a gente não conseguiria ver as duas ao mesmo tempo. Então repara que isso aí é um delta que eu engordei as laterais dele, né? Para que a gente conseguisse ver os dois. Que agora a gente tem uma configuração em delta em cima de outra configuração delta, né? Como está uma em cima da outra, significa dizer que elas estão, cada um dos resistores estão em paralelo. Então, se eu fizer esse paralelo daqui, ó, se eu fizer o 27 vezes 6 dividido por 27 mais 6, eu vou chegar nessa resistência equivalente aqui, né? Então, ó, vamos redesenhar isso aqui. Aqui nosso ponto A. Isso daqui, ó, eu vou calcular. Vai dar uma resistência só, né? Equivalente. Aqui é a mesma, né? Porque, de novo, é o 27 vezes 6 dividido por 27 mais 6. Eu vou chegar no mesmo resultado. E aqui, de novo, né? Se eu fizer, eu vou chegar no mesmo resultado, né? Então, aqui também, fazendo a conta, eu vou chegar na mesma resposta. Então, fazendo, né, o 27, eu estou fazendo aqui, ó, 27, vou botar aqui embaixo. 27 vezes 6 dividido por 27 mais 6, isso vai dar 27 vezes 6,
dividido por 33, né? Vai dar aproximadamente 4,91. Então, cada uma dessas resistências aqui, ó, e a gente quer saber qual é a resistência total entre esses dois pontos, né? Todas elas são de 4,91. Aqui tem um ponto, né? 4,91. Bem, eu quero saber a resistência equivalente vista entre esses dois pontos. Aí, nesse caso, essas duas resistências aqui, elas estão em série, né? Essas duas resistências estão em série. Então, se eu somar uma na outra, né, como elas estão em série, eu vou somar uma na outra. Aí eu vou ficar com um desenho mais ou menos assim, ó. Então, eu quero a resistência entre esses dois pontos, né? Aqui tem o meu resistor de 4,91. E aqui, como os dois estão em série, eu vou somar um com o outro. Então, 4,91 mais 4,91. Isso vai dar 9, aqui, né, eu quero a resistência entre esses dois pontos. Aqui eu tenho um resistor. Somando, né, deu 9,82. Aí já desenhei aqui, né, essa resistência, né? Que essa soma daqui vai dar uma resistência só aqui, né? De 9,82. E aí, novamente, agora essas resistências de 4,91 e de 9,82 estão em paralelo. E aí, fazendo essa conta, né? Então, fazendo 4,91 vezes 9,82 dividido por 4,91 mais 9,82, a gente finalmente chega na resistência de 3,273 ohm. Então, isso aqui é equivalente a uma única resistência, que é a resistência total, de 3,273 ohm. Bem, vamos conferir aqui os resultados. Deixa eu ver qual resultado que ele chegou. É a mesma coisa, né? 3,27, aí eu arredondei para 273, né? Mas vamos lá, passo a passo. Então, primeiro fizemos a conversão, como todas as resistências eram de 9 ohm, a gente pode usar essa fórmula, né? 3 vezes 9, que deu 27 ohm. E aqui está o desenho, ó. Aqui do lado de fora estão os resistores de 6 ohm, que a gente já tinha. E aqui no lado de dentro estão os resistores de 27 ohm, dessa conversão que a gente fez. Esses resistores, eles estão todos em paralelo. E aí, fazendo essa conta, isso vai dar 4,909, né? A gente fez 4,91, né? A gente deu uma arredondada, mas ele usou 4,909. Esse resistor de 4,909, ele vai estar em série, né? Ele vai ficar um negócio assim, ó. Redesenhando isso aqui, ó. Vai ficar um negócio assim, ó. Aqui tem um ponto A. Aqui é o resistor. Aqui é o ponto C. Aqui é 4,909, né? Aqui também é 4,909. E aqui também é 4, assim, né? Aqui também é... Cadê? 4,909, né? Aí esse cara está em série com esse, né? A gente pode somar um com o outro, que deu o... Vai dar esse 9,818. Então esse 9,818 é quando eu somar esse com esse, né? Que vai ficar aquele desenho que a gente fez, né? Vai ficar um desenho mais ou menos assim, ó. Aqui é o ponto A. Aqui tem essa resistência de 4,909, né? E aí, somando essas duas, vai dar o 9,818, né? Então tá aqui essa resistência, que é a soma das duas, de 9,818. E aí, novamente, está em paralelo. Então, o 9,818 vezes 4,909, dividido por 9,818 mais 4,909, isso vai dar 3,2727. A gente, com o nosso arredondamento, a gente achou 3,273, né? É o que a gente achou fazendo as contas. Mas, né, aqui tá menos arredondado, né? Mas é a mesma coisa, né? Botar 3,273 ou 3,2727 é praticamente o mesmo resultado, né? E isso a gente obteve fazendo, né? Esses dois estão em paralelo, vai chegar nesse resultado, ou seja, a nossa resistência entre esses dois pontos é equivalente a um único resistor de 3,2727, né? 3,2727, aqui eu já estou arredondando para 3,3, né?
mais 3,2727, isso aqui é a nossa resistência total. E aí, novamente, né, se tiver aqui uma fonte, por exemplo, qualquer coisa, a gente consegue calcular a corrente da fonte, né, fazendo a tensão dividido por a resistência. Né, vamos dizer que a tensão fosse de 100 volts. Fazendo 100 dividido por 3,2727, a gente acha a corrente da fonte. E aí, tendo a corrente da fonte, a gente consegue calcular as tensões e as correntes em cada um dos resistores do nosso circuito original. Beleza? Então, com isso, encerramos aqui a nossa unidade 4, né? Então, próxima unidade, a gente entra na unidade 5, que vai ser a última unidade que a gente vai falar de corrente contínua. Porque aí, a partir da unidade 6, a gente vai entrar na segunda parte, né, do nosso curso de circuitos elétricos, na qual a gente vai abordar a corrente alternada, tá bom? Então, fechar esse vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!